A bolha do carro elétrico estourou de vez. Calma, eu não estou dizendo que o motor elétrico vai sumir do mapa amanhã, isso não. Mas aquele casamento forçado que empurraram goela abaixo, vindo dos gabinetes da Europa e replicado aqui pelas montadoras, está batendo de frente com a realidade dos números, com a geopolítica e, principalmente, com o seu bolso. Hoje eu vou te mostrar porque o futuro não é tão elétrico quanto te venderam. Direto do Brasil. Bem-vindo ao canal. Senta aí e vem comigo, porque o tema de hoje solta faísca. Trocadilho fácil, eu sei, mas não resisti. Antes de começar, deixa o like e se inscreve no canal, porque vem análise pesada pela frente. Faz quase uma década que a gente escuta o mesmo mantra sem parar. Qual é o mantra? Que o motor a combustão está com os dias contados, que em 2035 acaba o mundo como a gente conhece, e que se você não tem um carregador na garagem, você é praticamente um inimigo do planeta. Só que chegamos em 2026, e as peças do tabuleiro começaram a se mexer de um jeito que pouquíssima gente previu, embora alguns, tipo a gente aqui no canal, já viesse alertando faz tempo. Outro dia eu estava no carro ouvindo no rádio sobre a crise no Oriente Médio, e como isso pode mexer com o petróleo, mas no fundo não muda a essência desse vídeo. Eu acho que não muda, mas é bom registrar. Você lembra daquela frase, elétrico ou nada? Pois é, agora o lema dentro dos conselhos das grandes marcas virou outro, híbrido, por favor. Ou talvez o lema verdadeiro seja, híbrido, ou qualquer coisa que impeça a gente de quebrar. Eu fico com a segunda opção. E olha, não é que o carro elétrico seja uma tecnologia ruim, e eu faço questão de repetir, eu não sou anti-elétrico, mas a verdade é que o ritmo de implantação que sonhavam lá em Bruxelas levou uma freada daquelas. E quando eu falo freada, é freada de cinema, dessas que deixa marca de pneu no asfalto. O mercado é soberano. E o que o mercado está dizendo? Sim, mas ainda não. Carros elétricos que estão arruinando as montadoras. Vamos começar contando o que está acontecendo dentro das salas de reunião das fabricantes, que é onde, no fim das contas, se decide qual carro você e eu vamos poder comprar amanhã. O cenário, eu já adianto, é desolador para quem apostou tudo no vermelho das baterias. Olha o exemplo da Volkswagen, que vinha empurrando o ID.4 com aquele discurso de futuro elétrico e agora recuou, voltando a investir pesado em híbridos e na linha Flex do Polo e do Terra, porque percebeu que o brasileiro não tem estrutura nem fôlego para bancar um elétrico caro. Por que isso? Porque a família elétrica, apesar de tecnologicamente avançada, não está alcançando os números de venda necessários para pagar os bilhões investidos em plataformas exclusivas. E a história se repete com a BYD aqui no Brasil, que mesmo com o Dolphin Mini partindo de uns 120 mil dólares, está dando descontos atrás de descontos para fazer o carro sair do pátio. Por quê? Porque eles sempre foram os espertos da turma. Enquanto outros queimavam as pontes e diziam que só fariam elétricos lá em Munique, eles mantiveram suas plataformas multi-energia. Graças a isso, hoje eles continuam vendendo Série 3 e Série 5 com motores a gasolina espetaculares aqui no Brasil, e deixam o cliente escolher o que ele realmente quer. O resultado disso tudo é que a BMW está atravessando essa tempestade muito melhor do que, por exemplo, a Mercedes, sua grande rival, uma marca que estufou o peito como líder das premium alemãs, anunciando que seria só elétrica até 2030 e que teve que dar marcha ré em todos os planos. O motivo é simples. Os diretores da Estrela perceberam que o cliente de um Classe S, por exemplo, quer cruzar de São Paulo a Florianópolis sem ter que planejar a viagem em volta de um eletroposto que pode estar fora de serviço, ocupado ou simplesmente não existir. E o que dizer da Fiat aqui no Brasil? Falaram rios de tinta dizendo que o 500 e a linha elétrica iam dominar o mercado nacional, deixando os modelos a combustão para trás. A gente já comentou tudo isso no vídeo sobre o futuro das marcas populares. Pois bem, em 2026 o Argo, o Mobi e o Strada Gasolina continuam sendo os que pagam o salário do pessoal de Betim. A procura por elétricos acessíveis é tão fraca, que vou te contar outra, o grupo Volkswagen teve que adiar a abertura de fábricas de baterias, porque não tem onde encaixar tanto acumulador parado. Até os japoneses, que sempre souberam ditar seu próprio ritmo, estão vendo o tempo dar razão a eles. A Honda, por exemplo, cancelou os planos de desenvolver elétricos baratos em parceria com a General Motors. O motivo é simples, eles caíram na real de que, com o custo atual das matérias-primas, e aqui a gente fala do lítio e do cobalto, é praticamente impossível fabricar um elétrico barato por menos de uns 130 mil dólares e que, claro, tenha uma autonomia decente para encarar uma estrada brasileira. E o mais importante, que além de tudo isso ainda deixe lucro para a montadora, porque não adianta se enganar, se não tem lucro, não tem empresa de pé.
O efeito França, o fim das zonas de baixa emissão, não são só os números das empresas que estão derrapando, é que aquilo que a gente pode chamar de suporte legislativo também está rachando por todos os lados. Um dos grandes argumentos de venda do carro elétrico era o medo. Compra agora ou você não vai mais conseguir entrar na sua cidade. Pois olha a bomba que chegou da França. Os franceses, lá na Assembleia Nacional, deram um passo atrás histórico. Começaram a eliminar ou afrouxar drasticamente as restrições em várias zonas de baixa emissão, aquelas famosas ZBE. O motivo é simples, e a gente já contou aqui várias vezes, a realidade social bateu na porta. Eles perceberam que proibir a entrada nos centros urbanos de carros com 10 ou 15 anos de uso, que, aliás, estão bem cuidados e passam tranquilamente na vistoria, na prática viram um imposto sobre a pobreza. Estavam expulsando das cidades os trabalhadores que não têm como bancar um carro de uns $200 mil ou mais. E isso está criando uma espécie de jurisprudência informal para a Europa inteira. Se a França, um dos motores da União Europeia, admite que as zonas de baixa emissão são discriminatórias e derruba elas, que argumento sobra para a prefeitura de plantão aqui em São Paulo, no Rio ou em Curitiba para continuar apertando o cidadão com rodízio, restrição de circulação e essas coisas? Por outro lado, eu te lembro que aqui no Brasil a gente já está vendo um movimento parecido, com o Detran e os órgãos de trânsito revisando regras, retirando aos poucos as vantagens que os elétricos tinham, como isenção de rodízio em São Paulo, isenção de PVA em vários estados, e até o uso de faixas exclusivas que estavam sendo estudadas para híbridos e elétricos com etiqueta verde circulando com um único passageiro. Isso já dava para ver chegando de longe. Sem aquela ameaça de que você não vai mais conseguir entrar nas grandes cidades, e com cada vez menos vantagens, como essa história das faixas e da isenção de rodízio que comentei agora, a verdade é que os carros elétricos estão perdendo argumentos pesados de venda, principalmente o argumento da necessidade. E aí, o que acontece? Acontece uma coisa muito interessante. Eles passam a ter que convencer o comprador pelo valor e pelo preço. E é justamente nesse ponto que a coisa desanda feio. O drama da desvalorização. Vamos continuar falando de dinheiro, mas agora de um dinheiro bem mais interessante, o nosso, não o das montadoras. Um dos maiores freios na venda dos carros elétricos é a desvalorização absurdamente acelerada. É aquilo que ninguém te conta na concessionária quando você vai comprar um elétrico que hoje sai por uns $200 mil e que daqui a 3 anos, quando você for entregar para trocar por outro, vão te dizer que ele vale, no máximo, uns $80 mil. Um verdadeiro desastre financeiro. A tecnologia das baterias avança rápido, e isso é ótimo, mas tem um lado ruim, que é o seguinte: depois de 4 anos o carro elétrico vira praticamente uma relíquia ultrapassada. É igualzinho o celular. Ninguém quer o modelo de 4 temporadas atrás, porque a bateria dura metade. Isso fez com que o mercado de seminovos elétricos esteja completamente saturado aqui no Brasil. Tem milhares de elétricos usados que ninguém quer comprar, porque o medo de a bateria pifar e a troca custar mais caro do que o próprio carro é real, é palpável, e está acontecendo todo dia. E por falar em conserto, você sabe o que está rolando nos ferros velhos? É um assunto que às vezes escondem, mas que você precisa conhecer. Muitos centros autorizados de descarte, como chamam agora os ferros velhos modernos, estão começando a recusar carros elétricos. Por quê? Porque lidar com uma bateria de 600 quilos que sofreu uma batida é um pesadelo jurídico e de segurança. Se a bateria tem um dano estrutural, ela pode entrar na famosa fuga térmica e pegar fogo espontaneamente, dias ou até semanas depois do acidente. Para um ferro velho aqui no Brasil, armazenar essas baterias é um risco gigantesco. Em alguns casos, eles estão cobrando taxas altíssimas do proprietário para aceitar o veículo, quando antes, mesmo que pouco, ainda te davam algum trocado pela sucata e com certeza não te cobravam nada. No fim das contas, o carro elétrico, no final da vida útil, está se transformando num resíduo tóxico, extremamente difícil de gerenciar e descartar. A infraestrutura, carregar ou rezar. Chegamos a outro ponto crucial, a infraestrutura. Em 2026, viajar pelo Brasil de carro elétrico continua sendo uma aventura digna de Indiana Jones, com chicote, chapéu e tudo. Sim, tem mais eletropostos do que há 2 anos, mas a manutenção é uma tristeza. Você chega no posto, e pode ser que ele não funcione, ou o aplicativo não conecta, ou tem outro carro ocupando a vaga, e às vezes é até um carro a combustão que está ali parado, sem carregar nada, só ocupando espaço. Mas tem algo mais profundo, a rede elétrica brasileira.
Já se descobriu que muitas subestações de baixa tensão não aguentariam se todos os moradores de um prédio resolvessem colocar o carro para carregar na mesma noite. Vou contar uma curiosidade meio maldosa. Em algumas regiões dos Estados Unidos, e até em zonas rurais da Europa, tem empresas de recarga que estão instalando geradores a diesel gigantes, escondidos atrás de muros e cercas vivas. Por quê? Porque não conseguem entregar a potência que prometem nos eletropostos rápidos. É o cúmulo da hipocrisia, queimar diesel de forma ineficiente, para carregar um carro que tem o selo de zero emissões na traseira. A armadilha das matérias-primas e use fuels. E não, a gente não pode esquecer da geopolítica que eu citei lá no começo, porque a Europa percebeu que, bom, não era um bom negócio depender do petróleo dos países árabes, mas também não é um bom negócio depender do lítio, do cobalto e das terras raras da China. No fundo, é trocar uma corrente que te prende por outra, e a nova corrente pode te apertar até mais forte do que a anterior. A China controla quase toda a cadeia de refino dos materiais usados em baterias, e isso deixou os governos ocidentais bem nervosos, que agora estão voltando a olhar com carinho para os combustíveis sintéticos e para os e-fuels. Marcas como a Porsche, você já sabe, continuam investindo milhões nas plantas no Chile, justamente para fabricar gasolina sintética. Se conseguir baixar o preço de produção, dá para continuar rodando com motor a combustão e ainda assim ter emissões líquidas zero. Porque mandar pro ferro velho milhões de carros eficientes e que funcionam perfeitamente, quando a gente pode simplesmente trocar o líquido, o combustível que coloca no tanque, é uma solução bem mais lógica, talvez, do que fabricar milhões e milhões de carros e baterias novas, gerando ainda mais lixo no processo. Quando o software te deixa na mão. Vou te contar um caso que aconteceu com um conhecido meu, um amigo próximo, que tinha comprado um SUV elétrico 0 km, daqueles bonitões, cheios de tela e luzinha por dentro. Pois bem, em pleno inverno, lá pelos lados da Serra Gaúcha, com aquele frio de rachar, ele ficou na mão. Mas atenção, ele não ficou parado dentro do carro, não. Ele ficou parado do lado de fora do carro, porque não conseguia nem abrir a porta para entrar. E é que num carro elétrico, e até em alguns carros não elétricos modernos que vendem aqui no Brasil, tudo depende do software, tudo depende daquele sisteminha digital que controla até a maçaneta da porta. Imagina a cena, o cara parado na beira da estrada, com a chave digital no bolso, o aplicativo travado no celular, a bateria do carro congelada por causa do frio, e o veículo simplesmente ignorando ele, como se dissesse, te conheço não, amigo. Isso é o tipo de coisa que ninguém te conta no comercial bonitinho da concessionária, com aquela trilha sonora suave e a família feliz andando pela estrada ensolarada. O carro, desde que ele nasceu, sempre representou liberdade. A possibilidade de entrar, dar partida e ir embora sem precisar planejar parada de 30, 40 minutos num posto de recarga, muitas vezes largado no meio do nada. O elétrico, do jeito que está hoje, te impõe limites na sua rotina. E quando a pessoa vai gastar 150, 200 mil reais ou mais num carro, ela não quer limite, ela quer solução. Isso significa que o elétrico morreu? De forma alguma, nem perto disso. Para uma frota de entrega dentro da cidade, por exemplo, ele é imbatível. Para quem tem placa solar em casa ou garagem onde pode deixar o carro carregando à noite, o elétrico representa uma economia muito interessante. O problema é vender ele como solução universal. Universal para quem trabalha viajando o dia inteiro, para quem mora em apartamento simples e estaciona na rua sem garagem, ou para quem curte pegar a estrada no fim de semana, descobrir cidadezinha do interior sem fazer ideia se vai ter carregador funcionando lá. Para mim, a forma como venderam o carro elétrico foi o maior erro de marketing da história da indústria automotiva. Conclusão. O que estamos vendo agora é um banho de realidade necessário. O carro elétrico não vai desaparecer, isso é certo, mas a expansão dele freou por motivos que não dá para ignorar. A falta de lucro para montadoras como Audi e Volkswagen, a desvalorização brutal na revenda que prejudica o consumidor, e uma infraestrutura de recarga que ainda está muito longe do ideal no Brasil. E olha, eu acho super interessante quando até países europeus recuam em regras rígidas de emissão, porque isso mostra que a política não pode andar mais rápido que o bolso das pessoas. O futuro, e eu sempre repito isso, não é antielétrico, é uma mistura de tecnologias. O futuro não é pensamento único. Agora, tem um assunto que está sacudindo um setor que você nunca imaginaria que tivesse relação com seu carro, o transporte marítimo internacional. Sim, eu sei que parece papo de outro planeta, mas presta atenção, porque isso vai mexer direto no preço do carro novo que você compra aqui no Brasil. Nos últimos anos, aconteceram vários incêndios em navios cargueiros,
daqueles enormes, que transportam milhares de veículos ao mesmo tempo de um continente para o outro. E o detalhe que chamou a atenção do mundo inteiro é que, em mais de um caso, o incêndio começou exatamente numa bateria de carro elétrico que sofreu uma pequena avaria durante o transporte e que, lá no meio do oceano, entrou naquela famosa fuga térmica que eu comentei antes. Só que dessa vez não é num ferro velho aqui do bairro, é dentro de um navio, cercado de água por todos os lados. E mesmo assim a água do mar não consegue apagar esse tipo de fogo, porque a reação química da bateria continua alimentando as chamas por dentro. O resultado? Navios inteiros, carregados de carro 0 km, virando perda total. Não é exagero, perda total mesmo. O navio incendeia, às vezes afunda, e tudo que estava lá dentro, sejam elétricos, híbridos ou carros normais a combustão, vira sucata no fundo do oceano. E aí entra o motivo pelo qual isso interessa diretamente para o seu bolso. As seguradoras marítimas, que são as empresas que garantem esse transporte, começaram a olhar para a carga de veículos elétricos com muito mais cuidado, e o seguro para transportar esse tipo de carro ficou consideravelmente mais caro. Algumas companhias de navegação já chegaram a anunciar tarifas diferenciadas, cobrando mais caro para transportar elétricos do que carros a combustão, justamente pelo risco. E pensa comigo, esse custo extra não desaparece no ar, ele é embutido no preço final do carro que chega no Porto de Santos, no Porto de Itajaí ou em qualquer outro porto brasileiro, e que depois vai parar na concessionária com o preço que você vê na etiqueta. Tem outro detalhe que pouca gente comenta: alguns portos, principalmente em zonas mais sensíveis, começaram a restringir onde os carros elétricos podem ficar estacionados enquanto esperam para embarcar ou desembarcar. Eles não podem mais ficar empilhados em qualquer lugar, junto com os outros veículos, precisam de uma área separada, com mais espaço entre um carro e outro, e em alguns casos até com equipamento especial de combate a incêndio por perto, porque o risco de uma bateria pegar fogo enquanto está parada, esperando dias até o embarque, é real e já documentado. E não para aí. Empresas de logística terrestre, aquelas transportadoras que levam o carro do porto até a concessionária aqui dentro do Brasil, também já revisaram seus contratos. Teve caso de transportadora recusando carregar elétricos em determinadas rotas, ou exigindo um seguro adicional só para aceitar o frete, porque ninguém quer ser o responsável se um incêndio começar dentro de uma carreta carregada de carro zero, no meio da estrada, longe de qualquer ajuda. Então, quando você for na concessionária e perguntar por que aquele elétrico custa o que custa, lembra que parte desse valor já vem carregado, literalmente, desde o momento que ele saiu da fábrica lá fora e entrou no navio para atravessar o oceano até chegar até você. E falando em soluções inteligentes, deixa eu te dar minha visão sobre um carro que resume tudo o que a gente discutiu hoje. O Toyota Corolla Cross híbrido. E olha, é até curioso falar bem dele, porque durante anos esse tipo de carro foi motivo de piada entre quem gosta de motor, considerado sem graça, sem emoção, carro de quem desistiu de viver. Só que essa geração híbrida virou, sem exagero, um dos carros mais equilibrados que você pode comprar hoje. Ele entrega consumo real impressionante, e quando eu falo real, é o que você vê no painel batendo com o que sai do bolso, sem aquela pegadinha de teste de laboratório. Na configuração híbrida ele te dá o melhor dos dois mundos, roda boa parte do trajeto na cidade só com motor elétrico, suave, econômico, sem ruído, e ainda tem o motor a combustão sempre ali, de prontidão, para quando você decidir pegar a estrada sem precisar ficar checando o aplicativo de carregador ou rezando para achar eletroposto funcionando. A Toyota, desde o início dessa onda toda, nunca surtou e nunca foi atrás de promessa de elétrico puro para agradar a imprensa. Eles ficaram quietos, desenvolvendo o híbrido, enquanto todo mundo gritava que isso era tecnologia do passado. E o tempo, como sempre, deu a resposta. Hoje é o carro sensato, confiável e que faz sentido para a realidade de quem vive no Brasil, num mundo automotivo que, sejamos sinceros, perdeu completamente a cabeça.